Jesus a todos que estão a nos assistir pelas redes sociais da Almadev. Queremos cooperar de alguma forma, ainda que minimamente, na questão do estudo para a Gincana Atos 2. Fizemos uma introdução que com certeza você deve ter assistido antes e agora está conosco para a primeira videoaula dos capítulos do livro de Atos. Eu não sei mais exatamente quantos capítulos nós iremos ministrar para vocês, mas o certo é que nos esforçaremos para trazer o máximo de informação em pouco tempo, para que meu irmão possa estar afiadíssimo lá para a Gincana, no retiro da Almadev, da nossa Assembleia de Deus em Trizidela do Vale. Meu querido irmão, nós vamos falar agora do capítulo 1 do livro de Atos. O capítulo 1 do livro de Atos, como o vídeo anterior, é uma introdução ao livro. Os primeiros 5 versículos, como nós também aqui já esboçamos, certo? É a nossa introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Há uma semelhança ao início do livro com o início do Evangelho que leva o nome do autor do livro de Atos. Não esqueça, isso é um detalhe muito importante. Quem escreveu o Evangelho segundo Lucas e quem escreveu Atos são a mesma pessoa, Lucas, o médico amado. Lucas, meu querido irmão, ele faz a mesma introdução, ou uma introdução semelhante, narrando fatos históricos que ele pesquisou, e depois que ele passa a vivenciar, a partir do capítulo 16 e o versículo 10, ele passa a usar a primeira pessoa do plural, no caso ele se insere na narrativa bíblica, para dizer que ele também estava presente na segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava na Macedônia pregando o Evangelho quando Paulo foi preso juntamente com Silas. E eu fico até em dúvida se ele também não estava preso, mas não menciona seu nome, certo? Voltamos aqui para o nosso esboço. Lucas, o autor de Atos, ele faz uma transição entre o final do ministério de Jesus e o começo da igreja. Quando ele vai narrar o livro de Atos, ele faz um pouquinho diferente do Evangelho segundo Lucas. Por quê? Porque lá ele vai narrar a vida de Cristo. E aqui ele vai narrar o final do ministério do Senhor Jesus. Ele vai fazer uma ponte entre o final do Evangelho de Lucas, no caso, Lucas 24, a partir do versículo 43 até o 50, ele vai fazer uma ponte entre o final do Evangelho e o começo do livro de Atos. Se meu irmão ver, o versículo 49, eu destaco, tem uma forte ligação com os versículos 4 e 5 do livro de Atos. Gostaria de ler, para que você entendesse. Diz assim, versículo 4 e 5, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. No versículo 49, Jesus chega a dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja então a semelhança que há entre os versículos 49 e o versículo 4 e 5 da nossa introdução. Ok, meus queridos irmãos, continuando o capítulo 1 do livro de Atos, nós paramos no versículo de número 5, e agora o versículo de número 6 e 7 fazem uma transição àquilo que Lucas está mencionando, que o Senhor Jesus falou aos discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Não esqueça desse detalhe. Até o capítulo de número 8, praticamente toda a história transcorre no centro, que é Jerusalém. Depois a igreja vai se mover, ela vai peregrinar, ela vai ser dispersa, certo? Permanece, é claro, os irmãos em Jerusalém. Porém, muitos outros, eles são dispersos pela região da Judéia, da Samaria e propriamente, como diz lá o texto de Atos 1:8,
até os confins da terra, certo? O versículo 6 e 7 ainda é uma transição da introdução para a parte que segue do restante do capítulo 1. É bem interessante que neste capítulo, o versículo-chave é sempre o versículo 8, que é o até mais conhecido, certo? Onde vai nos dizer, lá o texto, que o Senhor Jesus disse que desceria poder do alto, para que fôssemos testemunhas suas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Ora, aqui o Senhor Jesus está dando a missão da igreja, que é evangelizar, ser sua testemunha. Esse texto pode ser muito bem associado com Mateus 28 e o versículo de número 19. Também podemos encontrar em Marcos 16 e o versículo de número 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Logo após o versículo 8, nós vamos ver o que está registrado nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos que se assemelham. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho segundo Lucas. Esses são evangelhos sinóticos. João não é comparado com esses evangelhos. As histórias são diferentes, não há parábolas e coisas assim semelhantes. Por isso ele não é considerado um evangelho sinótico. Não há semelhança entre os 3 primeiros evangelhos. Aqui nessa porção bíblica está registrado a ascensão do Senhor. Jesus, que havia anunciado que subiria ao Pai, ele faz isso aos olhos dos apóstolos. Eles o veem subir no Monte das Oliveiras. Jesus sobe ao céu, ali à vista de todos, e eles presenciam isso. No versículo 11, inclusive eles ouvem a voz de 2 anjos ali que estavam presentes também a dizer que assim como eles viram o Senhor Jesus subir ao céu, eles veriam também o Senhor Jesus um dia regressar. A próxima sessão é que depois do versículo de número 11, eles regressam a Jerusalém. Eles se reúnem em um cenáculo, provavelmente o mesmo cenáculo que eles continuam no capítulo 2. A Bíblia Sagrada faz menção que aqui estavam reunidos os 11 apóstolos, certo? Também a mãe de Jesus, Maria, seus irmãos, que no ministério de Jesus eram incrédulos, como você pode localizar em João capítulo 7, nos primeiros versículos, que os irmãos de Jesus deram trabalhos a eles, eram meio incrédulos, certo? E no versículo 14 você vai encontrar que eles estavam reunidos no cenáculo e perseveravam em oração. Vamos dar uma pausa aqui para dizer uma coisa para você. Você está perseverando em oração? Se não está, volta lá e ore. Depois, a partir do versículo 15, começa aqui uma reunião presidida por Pedro. Pedro começa a presidir uma sessão. Hoje poderíamos dizer que foi a primeira reunião convencional daquela época. Eles se reúnem para tratar a respeito da vacância que abre com a morte de Judas, o traidor. Conta ali um detalhe a respeito do suicídio de Judas, nessa porção bíblica, que é a questão da forma como Judas morreu. Porque quando nós lemos no Evangelho, nós encontramos que Judas enforcou-se. Mas quando nós lemos no livro de Atos, nós vamos ver que ele precipitou-se, ele caiu de uma certa altura, e ele, ao cair, partiu-se ao meio e derramou suas entranhas, no caso, seus órgãos, suas vísceras ficaram expostas. Acredita-se, segundo a tradição, que ele foi enforcar-se, e o galho que ele amarrou próximo ao abismo quebrou quando ele se jogou, e na queda ele caiu sobre rochas que partiram ele ao meio e ele morreu com as suas entranhas expostas. Bem interessante isso aqui. Só um detalhe, uma curiosidade. O povo que faz filmes, eles pegaram um pouquinho dessa história
E se eu não estou enganado, o nome do filme é Drácula 2000. Eles fazem um filme dizendo que Drácula, ele é o Judas que não morreu ali, mas que caiu, partiu as entranhas e ressuscitou como o Conde Drácula. Isso aqui é uma ficção, só estou contando por curiosidade para você, tá certo? Até o versículo de número 26, a reunião vai acontecer para quê? Para colocar alguém no lugar de Judas, certo? É levantado duas pessoas que deveriam ter as qualificações para ser um apóstolo. Nós hoje entendemos que não existem mais apóstolos. Por quê? Porque ninguém tem as mesmas qualificações que eram exigidas para alguém substituir Judas. Ora, era necessário que esse alguém tivesse acompanhado Jesus desde o batismo nas águas, fosse testemunha dos seus milagres, fosse uma testemunha ocular da sua ressurreição e estivesse ali naquele momento, certo? Hoje, por que alguém não pode ser um apóstolo? Porque essa pessoa não acompanhou Jesus desde o batismo nas águas, essa pessoa não viu Jesus vivo e nem tampouco viu Jesus ressuscitado. Se ele não pode ser uma testemunha ocular, ele também não pode ser considerado um apóstolo de Cristo. Ele pode ser um pastor, ele pode ser um diácono, porque esse aqui a Bíblia também nos ensina que pode, certo? Mas um apóstolo não. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, que ele próprio diz, foi como um apostigo. Surgem ali dois nomes, José Barsabás, chamado o Justo, e Matias. Eu quero até fazer uma pergunta para você. Como é que você faz suas escolhas? Você faz sua escolha pela aparência ou você faz sua escolha na direção de Deus? Como você tem feito suas escolhas? Porque se você for fazer as escolhas pela aparência, você vai se enganar. Porque pela aparência eu escolheria alguém que tem nome, sobrenome e um bom apelido. Camarada, é José Barsabás e o apelido do indivíduo? Justo. Aí vem um concorrente que o nome é o quê? Só Matias. Eu escolheria José. Mas, quando oraram a Deus, lançaram as sortes, que até hoje não se sabe ao certo como foi que foi feito esse lançar das sortes, o que foi feito foi que a sorte transcorreu sobre Matias, e ele foi escolhido e assumiu o apostolado no lugar de Judas. A escolha de Matias é o finalzinho do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, capítulo de número 2. Nós dividimos o esboço do capítulo em duas partes. A partir do versículo 1 até o 13, nós falamos sobre o derramamento do Espírito Santo. E a partir do versículo 14 até o versículo 47, o sermão de Pedro e seus resultados. Primeiramente, vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa que o Senhor Jesus havia feito aos discípulos. Lucas 24, versículo 49, e o comecinho do livro de Atos. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles deveriam ficar em Jerusalém. Então eles se reúnem em um cenáculo, cerca de 120 irmãos, e começam a orar a Deus. Certo? Você sabe quantos dias eles oraram? Eles oraram cerca de 10 dias. Como nós tiramos essa conclusão? No capítulo 1 de Atos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, passou 40 dias entre os irmãos. No capítulo 2, versículo 1, diz que eles receberam o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes são exatamente 50 dias, eis aí o porquê da palavra Pentecostes. Fala de 50 dias após a festa da Páscoa, certo? 50 dias após a Páscoa, Jesus viveu 40 dias ali entre eles, esteve 40 dias entre eles em Jerusalém. E então nós podemos subtrair aí 50 menos 40, que foi um período de tempo que eles passaram no cenáculo orando ao Senhor. Então nós chegamos aí ao número de 10 dias. 10 dias buscando a promessa de Deus. No dia de Pentecostes, o versículo começa dizendo assim: no dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu
um som veemente como de um vento, certo? Foi assim que eles presenciaram ali. Tem muita gente que diz que o vento soprou. Não, mas não teve vento ali. A Bíblia diz que teve como que um som de um vento, que é diferente. Não teve vento soprando. Tem gente hoje que está soprando de microfone e tal, dizendo que é o vento do Pentecoste. Não, gente. Lá não teve vento. Certo? A Bíblia diz que foi como que o som de um vento. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Também não eram línguas de fogo, mas como que de fogo. Nós não sabemos exatamente o que era, mas era algo do céu para a vida daqueles homens que estavam ali no dia de Pentecostes. Essa manifestação, eu poderia dizer que ela foi única. Eu não estou dizendo exclusiva, que Deus pode fazer isso acontecer quando Ele quiser de novo, certo? Mas que no dia de Pentecostes foi algo diferenciado. Eles viram línguas, eles viram, presenciaram algo sobrenatural que desceu do céu sobre a vida de cada um deles. Pousou sobre cada um deles, capacitando-os e habilitando-os a falar em outras línguas. É interessante, eu quero destacar aqui que eles buscaram a promessa e eles puderam ver do céu alguma coisa e puderam também ouvir do céu alguma coisa. Todo legítimo Pentecoste deve ter algo do céu para se ver e algo do céu para se ouvir, tá certo? O que não tem nada do céu para ver nem ouvir, isso não é Pentecoste, não pode ser chamado de Pentecoste. Eles então começam a falar em outras línguas. Eles falam línguas de povos estrangeiros que estavam visitando Jerusalém para a festa do Pentecoste, certo? Eles estavam ali visitando Jerusalém para a festa do Pentecoste. Judeus de todas as nações, judeus que estavam espalhados, retornaram a Jerusalém para participar da festa que todo judeu deveria participar. Eles voltam a Jerusalém e quando presenciam aquele barulho de 120 crentes, cheios do Espírito Santo, profetizando e falando em outras línguas e línguas estrangeiras, escute bem. Quando o batismo com o Espírito Santo acontece, a evidência inicial, como nós assembleiamos, cremos e pregamos, a evidência inicial, que não é a única, mas a evidência inicial, é o falar em outras línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo deve falar em outras línguas. Porque foi assim no dia de Pentecostes, foi assim na casa de Cornélio, foi assim em Efésios, entre os Efésios, em Atos capítulo 19, certo? O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em outras línguas. Eles falavam em outras línguas, o povo entendia, certo? O que nós conhecemos como glossolalia. Eles falavam línguas que o povo entendia, mas eles não sabiam que idioma estavam a falar naquele momento. Quando eles falam outras línguas, os povos, ao ouvir povos que estavam ali de muitas nacionalidades, essa porção bíblica, versículo 1 até o 13, vai lá discriminar quais são os povos que estavam lá, do Ponto, da Ásia, da Capadócia e de outros locais. Eles se reuniram ali e ouviram os apóstolos e todos os demais irmãos, que somavam 120 reunidos no cenáculo. Eles estavam a ouvi-los, magnificando a Deus, adorando a Deus e profetizando, falando coisas extraordinárias na língua daquele povo. E o povo fica abismado com aquilo. E então começa ali um alvoroço. Naquele alvoroço, alguns começam a dizer: este povo está embriagado. Mas eram apenas 9 da manhã. Como poderiam estar embriagados naquela hora do dia? Certo? Como poderiam? Começam a dizer que estão cheios de mosto, que era um tipo de vinho, um vinho bem fraco, certo? Um vinho de péssima qualidade, um mosto. Eles então estavam ali criticando aquele movimento pelo barulho e dizendo que eles estavam embriagados, estavam bêbados. Então, nós vamos entrar na próxima sessão, que é versículo 14 até o 47, que é o sermão de Pedro e os seus resultados. Aqui, nesta sessão bíblica, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro
que se destaca como sendo uma das lideranças em Jerusalém. Até a reunião do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, no capítulo 17 de Atos, onde eles vão tratar da discórdia entre judeus e gentios, se judeus deveriam, ou melhor, se os gentios deveriam se circuncidar ou não, eles aqui estavam, certo? Estavam sob a liderança de Pedro. Já no capítulo 15, que nós acabamos de falar, já estava sob a liderança de Tiago, certo? Dá para meu entender. Até o capítulo 12 de Atos, a Bíblia Sagrada aqui, ela se limita a falar do ministério do apóstolo Pedro. Ele é a liderança que está discorrendo praticamente todos esses capítulos, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, está falando da liderança do apóstolo Pedro. A partir do capítulo 13, começa a mudar o cenário. Começa a falar então do apóstolo Paulo e das suas viagens missionárias, que foram 3, certo? Vamos voltar aqui. O sermão de Pedro. O sermão de Pedro começa, é claro, refutando a ideia de que eles estavam embriagados. Ele usa a questão do argumento, a questão do horário do dia. Não podiam estar embriagados naquela hora. E depois ele começa a falar da profecia de Joel, quando o profeta Joel menciona que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a partir deste texto de Joel, ele então começa a pregar para a multidão. Uma multidão que a Bíblia não dá a soma. A Bíblia vai dar a soma das pessoas que se convertem. Muita gente estava ali, mas nem todos se converteram, certo? Escute bem. Pedro então começa a pregar, e na pregação de Pedro, ele faz um discorrer dele, é sobre a vida do Senhor Jesus, da promessa que Deus fez aos patriarcas, e ele mostra que se cumpriram em Cristo, que Cristo era a salvação. Como todo bom pregador que se dirige ao público não cristão, Pedro vai fazer um apelo no final da sua pregação evangelística. E ele diz assim para aquela geração: salvai-vos desta geração perversa. Ele faz um apelo. Quem quer salvação? Quem quer salvar-se? Ele apresenta a Cristo àquele povo. Depois que ele apresenta a Cristo, o povo compungido se converte ao Senhor. E naquele dia, diz a palavra de Deus, que cerca de 3.000 pessoas se converteram.